Ash versus Cynthia, quem é que vai vencer essa batalha? Vamos ver isso agora. Fala galera, beleza? Cássio na área. Pessoal, um dos caras da gringa, no caso, o Pokémon Guruji, um dos Poketubers da gringa, ele fez um vídeo falando da teoria do episódio 120 ser a batalha do Ash contra a Cynthia, seguindo os indícios que vêm sendo mostrados com relação à Masterclass. No caso, a gente vai ter no episódio 118 a batalha do Ash contra o Steven. 119 provavelmente deve ser Leon versus Diantha, ao que tudo indica, calma que a gente vai falar disso. E provavelmente o Leon não vai demorar muito para ganhar da Diantha. E depois teremos Ash versus Cynthia, provavelmente no 120. Então, já vamos analisar todos os pontos mostrados em Pokémon Jornadas que podem nos revelar o desfecho dessa batalha, beleza? No caso, o Pokémon Guruji, ele fez um vídeo falando da possível time Pokémon que a Cynthia vai usar, que o Ash vai usar um contra cada um, e o que pode ser o desenrolar disso tudo, quem é que pode ganhar, quem é que vai ter vantagem contra quem, e quem vai passar para as semifinais no caso. As semifinais a gente já pode teorizar como Leon, Diantha, Cynthia e Ash, por causa das previsões do Professor Froak, onde juntava a palavra Ulo. Então, muito provavelmente, na batalha da Iris contra a Cynthia, teremos a Cynthia derrotando a Iris. Mas, como eu disse em vídeos passados, eu espero que a Iris dê um pouco de dificuldade para a Cynthia, dificulte a situação para ela. Pelo menos ganhe do Garchomp da Cynthia, pois o Garchomp da Cynthia praticamente é o muro que a Iris quer romper. Então seria interessante se isso realmente acontecesse. E no vídeo do Ash contra o Steven, provavelmente o Ash vai ganhar. Como eu disse no vídeo passado, a tradução estava errada daquilo. Indicava o Ash podia perder, mas ele não vai perder. Como eu disse naquele vídeo, ele vai ganhar. Então as previsões do Professor Froak indicam que, no caso, Leon, Diantha, Cynthia e Ash podem passar para as semifinais. No caso, o Leon versus a Diantha, a gente sabe que a Diantha é uma personagem forte, pode vencer o Lance, existe essa possibilidade. Mas o Leon tá se mostrando super overpower, derrotou um Alan no estalar de dedos. Tá, a Diantha é mais forte que o Alan, mas eu não acredito que o Leon vai demorar mais de um episódio para ganhar da Diantha. Deve ser um episódio focado numa batalha bem acirrada, mas eu acredito que o Leon leve a melhor sobre a Diantha mesmo assim. Porém, vamos ao que importa, Ash versus Cynthia. A gente conhece o time atual Pokémon do Ash, mas qual deve ser o time atual da Cynthia? Vamos analisar porque vários Pokémons da Cynthia já foram mostrados em Pokémon Jornadas. A gente tem o Milotic, que a Cynthia vai usar na batalha contra a Iris. A gente tem o Mega Garchomp, que a Cynthia vai usar na batalha contra a Iris. A gente tem o Como-O, que a Cynthia usou naquele episódio da batalha contra a equipe Rocket do futuro, aquele episódio do palco do Dialga. A gente também tem, no caso, a Rose Rage, que a Cynthia usou naquele episódio especial de Pokémon Jornadas. Então a gente já tem 4 Pokémons da Cynthia divulgados com relação a Pokémon Jornadas. Rose Rage, Como-O, Garchomp, no caso Mega Garchomp, e no caso Milotic. Aí já podemos teorizar sobre os últimos 2 Pokémons da Cynthia que podem compor os 6. Lucario eu não descarto, como eu disse, todos os times Pokémons da Cynthia sempre tem Lucario e Garchomp. Então o Lucario com certeza está no time Pokémon da Cynthia. E por último, assim, para ter uma vantagem contra o Ash, já que o Ash tem um tanto de Pokémon Dragão no time, eu acredito que a Cynthia pode estar com o Togekiss, porque também, além do Ash, tinha o Lance no Campeonato Mundial Pokémon, com um Pokémon do tipo Dragão, tem o Leon. Então a Cynthia pode estar com o Togekiss dela no time dela, já que é um Pokémon fada e teria uma grande vantagem contra os dragões, beleza? Então esse no caso seria o time Pokémon da Cynthia. Mas vamos falar, a batalha de quem contra quem, quais vai ser os Pokémons usados pela Cynthia e quais vai ser as batalhas usadas pelo Ash, beleza? Eu acredito que a Cynthia pode usar o Mega Garchomp, já que é o trunfo dela, é o Pokémon mais forte, ela tem que usar. Ela pode usar o Como-O, que é um Pokémon bem forte, é um pseudo lendário também, vai dar uma vantagem boa para ela. E ela pode usar o Lucario dela também, já que é um Pokémon bem forte. Sem contar que imagina Lucario do Ash versus Lucario da Cynthia seria interessante também. Mas eu não descarto ela substituir ou o Como-O ou o Lucario pelo Togekiss, caso o Ash use demais os Pokémons dragão dele. E o Ash pode usar no caso Dragonite, Dracovish e Lucario. Mas por que a Cynthia pode usar Mega Garchomp, Como-O e Lucario e o Ash Dragonite, Dracovish e Lucario? Vamos lá. Primeiro ponto, o Dragonite do Ash batalhou contra o Garchomp do Paul. O Dragonite do Ash treinou contra o Garchomp do Paul justamente para ele aprender a lutar contra esse Pokémon, batalhar contra o Garchomp. Então, é nada mais plausível que o Dragonite do Ash seja quem batalhe contra o Garchomp da Cynthia. O Dragonite do Ash até aprendeu um novo movimento em certo ponto.
não é um novo movimento, mas um novo jeito de usar esse movimento. Ele usou o Draco Meteor, só que ele usou o Draco Meteor junto dele. Ele foi junto com o Draco Meteor rumo ao Garchomp. Tá certo. Na batalha contra o Paul, o Dragonite do Ash perdeu contra o Garchomp. Ele não ganhou. Mas seria interessante, agora na batalha contra a Cynthia, o Dragonite já ter aperfeiçoado esse movimento, estar mais forte e realmente ele bater de frente contra o Garchomp da Cynthia. Então, seria interessante isso, tipo, ver o Dragonite se esforçando ao máximo, indo com tudo pro Garchomp da Cynthia, forçando a Cynthia a usar o Garchomp na forma máxima, como o Mega Garchomp. Porém, caso o Dragonite não derrote o Mega Garchomp, um dos Pokémon seguintes do Ash pode fazer isso, porque o Garchomp da Cynthia já pode estar bem enfraquecido depois da luta contra o Dragonite, já pode ter levado um bom tanto de dano. E quem poderia fazer isso no caso? A gente poderia ter o Ash usando o Dracovish. O Dracovish é um Pokémon do tipo dragão. Ele tem o movimento Ice Fang, que é muito eficaz contra o Garchomp, contra o Kommo-o. Então, isso faz sentido o Ash usar o Dracovish contra a Cynthia. Então, caso o Dragonite não derrote o Garchomp, o Mega Garchomp, pode ser que o Dracovish finalize a batalha, pois no caso, o Ash já vai ter enfraquecido o Garchomp com o Dragonite. E com isso, a Cynthia pode usar o Kommo-o ou o Togekiss para ganhar uma certa vantagem contra o Ash também, pois tanto o Kommo-o quanto o Togekiss vão conseguir bater de frente com o Dracovish. E pode ser inclusive que um desses Pokémons da Cynthia, ou o Kommo-o ou o Togekiss, dependendo de qual ela optar na hora ali, realmente derrote o Dracovish do Ash. Porém, o Dracovish, antes de ser derrotado, deve dar um grande dano nesse Pokémon que a Cynthia escolheu, seja o Togekiss ou seja o Kommo-o. E com isso, caso o Dracovish realmente não derrote esse segundo Pokémon da Cynthia, vai fazer com que o Ash use o seu terceiro Pokémon. E aqui tem que acontecer uma coisa. A Cynthia não é uma personagem fraca a ponto do Ash não usar o melhor Pokémon que ele tem. Vamos analisar alguns pontos, pessoal. O Steven é um personagem forte. O Ash vai usar, no caso, o Pikachu contra o Steven e vai usar o Gengar. O Pikachu do Ash é muito forte. Ele tem uma forma Gigantamax e Z-Move. O Gengar tem Gigantamax. Ou seja, o Ash vai usar dois Pokémons muito fortes dele contra o Steven. Mas contra a Cynthia, ele tem que praticamente apelar pro Lucario, já que o Lucario tem a Mega Evolução e tem o poder da Aura. Ele não pode fraquejar contra a Cynthia, pois a Cynthia é muito mais forte que o Steven. O Steven já é forte, já vai dar dificuldade pro Ash. Mas contra a Cynthia, o Ash não pode pegar leve. Ele tem que ir praticamente com tudo contra a Cynthia. Eu acho que o time do Ash contra o Steven pode ser, no caso, Pikachu e Gengar, que já foi mostrado. O último eu achava que poderia ser o Lucario, mas um amigo meu, no caso, o Johnny Cruz, falou que pode ser o Surfet, faz sentido. Então o Ash usaria Pikachu, Gengar e Surfet. E depois usaria os três que sobraram, no caso, Dragonite, Dracovish e Lucario contra os Pokémons da Cynthia. E depois contra o Leon, ele usaria a melhor combinação mais forte do time Pokémon dele. Então, caso o Ash realmente use o Surfet na batalha contra o Steven, então deveremos ter exatamente Dragonite, Dracovish e Lucario, que são os três que sobraram, batalhando contra a Cynthia. E o Lucario é o grande as do Ash, como a gente sabe. Então pode ser que caso o Dracovish não derrote o Kommo-o ou outro Pokémon que a Cynthia usar, pode ser que o Lucario finalize a batalha contra o segundo Pokémon da Cynthia. E aí a Cynthia veja que o Ash está usando um Lucario e ela também resolva usar o Lucario dela. Seria interessante pela primeira vez a gente ver no anime a Cynthia usando o Lucario dela, já que o Lucario nunca foi usado no anime. E como eu disse, nos jogos Pokémon é sempre Garchomp e Lucario da Cynthia presente no time Pokémon dela. Então o Lucario da Cynthia não deve ser mais forte que o Garchomp, mas deve estar num nível parecido ali, bem forte. Porque, como eu disse, ele é um dos Pokémons praticamente fixo da Cynthia nos jogos. Ela quase não faz rotação com ele. Aí seria interessante realmente ver a batalha de Lucario contra Lucario. O Ash talvez usando o Mega Lucario ali, ou usando o poder da aura dele, para ganhar do Lucario da Cynthia. E como eu disse, contra a Cynthia o Ash tem que ir com tudo, pois a Cynthia não é um personagem que o Ash vai conseguir levar na maciota. Ela vai pressionar o Ash ao máximo, a ponto de quase derrotar ele. Então se o Ash quer vencer a Cynthia, ele tem que ir com tudo contra ela. Então, pessoal, essa é a minha teoria sobre o possível episódio 120, que poderemos ter Ash versus Cynthia. Cynthia, eu acredito que realmente vai usar Mega Garchomp, Kommo-o e Lucario. E o Ash vai usar, no caso, Dragonite, Dracovish e Lucario. Dragonite do Ash versus Garchomp da Cynthia.
o Dracovish versus Kommo-o, sendo que ele tem o Ice Fang, dá uma vantagem contra o Gardevoir e contra o Kommo-o. E ele também é um Pokémon do tipo dragão. E o Lucario contra Lucario. Eu acharia sensacional, fenomenal. Não sei quanto a vocês, beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Falou, fui!